Graças a Deus, irmãos, estamos aqui reunidos mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas. Aqui fica meu e-mail novamente, se alguém precisar de alguma coisa, tá bom? Tenha um pouquinho de paciência, nós estamos já avançando, estamos na 6ª aula. Tivemos aí várias atividades e com certeza nessa altura já teremos vários debates e posicionamentos. Espero que vocês estejam gostando das aulas, que eu possa estar contribuindo com a formação de vocês, tá bom? Vamos lá. Na aula de hoje nós vamos discutir questões interessantes. Nós vamos falar um pouquinho sobre gestão, nós vamos falar um pouquinho sobre pessoas, nós vamos falar um pouquinho sobre capital, pensamento, né, em relação ao contexto urbano. É uma aula muito interessante. Então vamos lá. Isso é importante para que os processos de gestão sejam entendidos por vocês, né? Vocês podem estar falando assim, poxa vida, professor, o senhor tem falado de tantas coisas, mas o que isso vai me ajudar? Isso vai ajudar vocês a ter uma base sólida em relação aos posicionamentos de vocês. Não adianta eu dar uma aula para vocês de questões quadradinhas e máximas, falando das situações. Isso não vai ajudar vocês em nada. O meu desejo, eu não critico quem faz essa forma, mas o meu desejo é que vocês desenvolvam um senso crítico em relação a processos e um entendimento desses processos dentro de um sistema de gestão. Esse é um grande desafio, né? Quando a gente passa o projeto para vocês, é para discutir essas questões dentro dessa natureza, tá bom? Então, vamos avançar, vamos lá. Gestão e seus contextos, né? A gestão sempre procura analisar desempenho, né? Porque uma das questões ligadas à gestão é realmente a manutenção do desempenho, né? Ou a condução, a gente pode dizer também, de instituições para caminhos de desempenho, né? E a análise desses desempenhos, seja ele positivo ou negativo. Vamos lá. Bom, gestão. A palavra é tratada como sinônimo de administração, porém, que conota a interferência de pessoas nos processos administrativos. Podemos dizer que é a sistematização das ações. Então, a gestão é um conjunto de ações administrativas que são interrelacionadas no intuito de se tirar dessa interação melhores resultados, né? Tanto nas organizações, nas empresas, como também nós podemos trazer isso também para a nossa vida cristã, né? Dentro das nossas igrejas. Quando você tem processos integrados nas igrejas, que são ações integradas, você facilita muito o desenvolvimento da igreja. Eu não sou favorável que a igreja crie diversos projetos que não se comuniquem. Você cria, por exemplo, um projeto de alimentação de pessoas, moradores de rua. Depois você cria um projeto de visitação de moradores de rua. Aí você cria um outro projeto que é um projeto de entrega de cestas básicas e assistencialismo. Então, olha só, se esses projetos não se comunicarem, não há efetividade, vão ser ações frágeis, difundidas em algumas percepções individuais, mas que não vai ter efetividade. Então tem que ter uma correlação, né? O assistencialismo, por exemplo, da igreja precisa estar bem conectado, assim como a gestão das ações da igreja, seus projetos, enfim, tudo tem que estar bem alinhadinho. E aí nós vamos ter a própria gestão eclesiástica quando essas coisas funcionam dessa forma, de forma sistematizada, mas sem robotizar a igreja. O que é robotizar a igreja? Transformar a igreja num reflexo da postura de Max Weber que nós criticamos lá, aquele negócio engessadão, quadradão, que ninguém consegue desenvolver a atividade por causa da burocracia. Vocês vão precisar ter muito esse meio fio para que vocês consigam ter efetividade.
nada pode ser tão solto ao ponto também de você não acompanhar, tá certo? E também nada tem que ser tão rigoroso ao ponto de desmotivar e afastar dos processos de serviço da igreja as pessoas. Nunca se esqueçam que o serviço na igreja é um serviço voluntário. Por mais que você foque no serviço, no chamado e na comissão para isso, né? As pessoas fazem, na verdade, serviços voluntários. Às vezes eu sou criticado quando eu falo isso, mas o voluntariado é real, né? Então você tem que saber conduzir essa situação, porque também as pessoas elas estão ali para auxiliar um trabalho eclesiástico, uma igreja, né? Elas não estão ali para assumir a função de funcionários remunerados que têm um chefe ou um gerente para mandar nelas, né? Então, pensem bem nisso, viu? Porque pastorado não é isso, tá? Pastorado não é isso, gestão administrativa de qualquer organização cristã também não funciona tanto dessa forma, né? Principalmente quando há a relação do trabalho voluntário. Existe toda uma estrutura de cuidado que tem que ter com a vida dessas pessoas para que elas desenvolvam o serviço cristão de modo a se entregarem voluntariamente a ele e criarem senso de comprometimento pela visão de reino que elas possuem. Isso é muito discutido por um autor que é chamado Timothy Keller. Provavelmente eu passe algum texto do Timothy Keller para vocês darem uma olhada, né? Ele trata muito essa questão da igreja e do serviço cristão numa perspectiva muito interessante, tá bom? Então vamos avançar. Bom, grupos heterogêneos, olha só. Vocês vão lidar, queridos, com todo tipo de pessoa. A igreja, é bom deixar claro isso para vocês, ela tem uma natureza missionária e ela traz pessoas, ela agrega pessoas a ela, na medida em que as pessoas acabam se identificando com Jesus e tendo o desejo de conhecê-lo melhor. Acabam vindo dos momentos de culto e de celebração, e são essas pessoas que perduram na igreja no futuro, após suas conversões, e antes delas também, que vão constituir todo um trabalho eclesiástico sistemático, que vai precisar de ser gerido. Então vocês vão gerar pessoas com opiniões diferentes, posturas diferentes, visões diferentes. Hoje nós temos um fenômeno interessante que as igrejas, né, eu vou usar um termo aqui, irmãos, mas não entendam mal, que é tanque de Betesda, né, aquela igreja que recebe evangélico de todas as denominações, na verdade, pessoas que vêm atrás de cura, né, às vezes estão em algumas denominações passando por conflitos internos em relação ao trabalho, a forma, o modelo, como é feito. E aqui não é uma crítica às igrejas, mas eu estou falando dos conflitos pessoais. E essas pessoas, elas vêm e se congregam, às vezes, em determinadas igrejas. E nós percebemos que existe até uma posição heterogênea em relação a doutrinas cristãs. Não a doutrina fundamental bíblica, mas a algumas questões ligadas a ela. Até posso dizer que na doutrina também, doutrina bíblica, né? Muitas pessoas vêm com distorções, se ajuntam com distorções gigantescas, né? E elas já são batizadas às vezes, né? Nós temos pessoas que vêm para a igreja que são de outra fé e que se convertem, né, a Jesus, graças a Deus. E esse conflito a gente já sabe que a gente vai ter. Você está confrontando o passado com o presente dessas pessoas. Então, gerir todo esse fenômeno é uma gestão desafiadora. E como uma gestão desafiadora,
precisa de pessoas que entendam esse movimento. Então fique atento a esse movimento de comportamentos, esse movimento de grupos heterogêneos, pessoas diferentes, questões diferentes também a serem tratadas dentro das igrejas como instituição. Bom, um exemplo disso que fica claro aqui é a questão da construção constante dessa sociedade. Então, se a gente pensa em pessoas, a gente consegue enxergar através dessa figura que a sociedade ela está em constante construção. A sociedade vem se construindo ao longo do tempo, vem pautando e criando referências novas para nós e dando diretrizes das questões ligadas à administração como um todo. Essa situação ela vem se fortalecendo dentro de um sistema plural. Então, por exemplo, a sociedade ela vai ditando novas regras, ela vai estabelecendo novos conceitos e a partir dessas novas regras e novos conceitos ela vai influenciando o perfil dos membros que nós vamos ter dentro das igrejas. Então vocês têm que tomar bastante cuidado na hora de fazer a gestão de pessoas e a administração dessas pessoas dentro de grupos heterogêneos. Então isso é um desafio, a gestão como instituição, no sentido de estar ligada e antenada com essas mudanças da sociedade, porque isso vai estar diretamente relacionado com as estratégias para o cumprimento da natureza missionária da igreja, tá bom? É claro que eu creio no poder do evangelho acima de tudo, tá, irmãos? Queria deixar isso bem claro para vocês. Mas nós estamos aqui para tratar algumas questões mais sistemáticas. Bom, aqui eu gostaria de falar um pouquinho desse autor. Esse autor é o David Harvey. O David Harvey ele escreveu esse livro, que é um livro Condição Pós-Moderna, onde ele aborda algumas questões, como uma delas que é muito importante, que é a higienização das cidades. Ele coloca a questão da urbanização assintosa, a modificação do urbano, para que os núcleos urbanos eles passam a ser supervalorizados, porque são espaços de mercado, de comércio e de negócio, e você vai tendo o aumento da periferia, ou seja, os centros urbanos de mercado e negócio vão se estabelecendo e crescendo, e você vai tendo em torno as periferias. Então você vai ter uma polarização, na verdade, é o que ele propõe, entre acúmulos de riquezas, né, e pessoas que têm poder aquisitivo elevado, e o acúmulo e o aumento assintoso da pobreza. Essa questão que nós temos hoje, por exemplo, no Brasil, dessa nova classe média, não é, na visão dele, é algo que não perdura, né, com uma visão de futuro que ele tem. Ele também trabalha um conceito interessante, que é a falência do capital. O Harvey diz que o capital ele está entrando em colapso. Tá? Outra questão que eu gostaria de deixar bem claro para vocês é que o Harvey ele é marxista. A minha posição, eu não sou a favor do marxismo, tá? Não sou adepto nem simpatizante do marxismo, porém tenho estudado o marxismo até para que eu possa me posicionar em relação a ele. Então a ideia desse vídeo não é fortalecer nenhum tipo de visão nessa direção, mas é só para que vocês conheçam o autor e que vocês entendam um pouco do que ele pensa em relação ao desenvolvimento das cidades e o que vai refletir em relação à vida das pessoas, porque os momentos de crise econômica que se acentuam e a forma da manutenção dos mercados, como nós vimos nas primeiras aulas, ditam muito essa questão do aumento das periferias, que vão ser grupos de desafio que nós vamos ter. Nós vamos ser desafiados por esses momentos. Então eu vou passar o vídeo para vocês, vamos lá. No
debate sobre os rumos da economia mundial nesta segunda década do século XXI, a incerteza parece ser o único consenso. As crises imprevisíveis se mostram cada vez mais severas e frequentes. O epicentro da produção vai se deslocando rapidamente, os países industrializados se desindustrializam, mergulhados no círculo vicioso da dívida e dos cortes nos gastos sociais, e as rédeas frouxas sobre o capital financeiro não avalizam nenhum futuro melhor do que o passado da primeira década. É possível manter taxas de crescimento indefinidamente? Ou estamos diante de uma encruzilhada em que o desenvolvimento terá que ser repensado? Essa pergunta foi formulada há 2 anos a um pensador com voz divergente da ortodoxia dominante na economia contemporânea, o marxista inglês David Harvey, que acabara de escrever seu último livro, O Enigma do Capital. Harvey foi taxativo. O cenário de 2010 era apenas um pequeno ensaio do que estava para acontecer em função do modelo que prevaleceu na economia mundial nos últimos 30 anos. Geógrafo com formação em Cambridge, especialista em sociologia urbana, professor emérito da Universidade de Johns Hopkins e ainda hoje lecionando na City University de Nova York, Harvey é um dos mais respeitados intelectuais dos Estados Unidos e da Inglaterra, nos salões da academia e nas ruas, pelo rigor teórico de suas ideias sobre a compressão do tempo-espaço que vem acelerando progressivamente o ciclo de rotação do capital. So this is a political choice. O livro de Harvey acaba de chegar ao Brasil, 2 anos depois, quando o tempo parece provar que seu diagnóstico continua atual. Como atual, continua sendo a entrevista que o Milênio reprisa agora, onde expõe seu esforço para decifrar o enigma e nos revela a sua utopia. David, you see the capitalist development at an inflection point where the 3% compound growth is becoming less and less feasible without the fictions of the asset markets and the financial affairs. In the short run and in the middle run, what can we expect? I think we've already seen the signs of what the consequences are. And I think it's very significant that over the last 30 years, a lot of the investment has not actually gone into production. It's gone into assets and asset values. It's gone into land rents. It's gone into property prices. It's even gone into the art market. And of course, it's gone into stocks and shares. And the financial sector has come up with all sorts of innovations which allow you to make money by playing with money. In other words, over the last 30 years, we have been in a system that has been very crisis-prone. And the crises have nearly always focused on fictitious values. Debt, in particular, has been one of the big ones. And many of the crises have been urban crises because a lot of urban investments are speculative investments. And so this time around it's the foreclosure crisis, it's the housing crisis, and it continues this way with, for example, the crisis of Dubai, overinvestment in the built environment. So in a sense, I would say that this is a foretaste of what is to come. That in the way that these crises sort of moved around the world, but then increasingly moved more rapidly around the world and became deeper, eventually becoming more global, that I think that pattern is likely to be resumed unless we see a radical reconfiguration of the capitalist system. But actually you see that there's not too much space left for capital surplus absorption. Yes. This is a problem. Yes, this is the problem which I think began to be experienced during the 1980s and 1990s, and now that is why I think it then went into the fictional markets, because it couldn't find the areas for expansion. I mean, during the 19th century, the British had surplus capital and they had abundant places to put it. They could put it in Argentina or South Africa, and of course a lot of it went to the United States. So they didn't have a problem of absorbing their surplus capital because there were all these open spaces.
when China became integrated into the global economy, when the Soviet Union and the ex-Soviet bloc became integrated, now that India and Indonesia and the rest of it are becoming, you kind of say, well, where is there the surplus capital can go? Yes, there's some areas of Africa and some remote interior regions of Asia that haven't yet been fully colonized or integrated, but that's not like it was in the 19th century when you had the rest of the world to play with. But let's come back to this inflection point and try to understand, to explain better the growth of the so-called emerging economies that includes Brazil and, of course, and mainly China. I think there are two ways in which surplus capital can be absorbed by geographical expansion. One way is to find some space and say, this is going to be our market. And this is what the British did with India in the 19th century. They said, this is going to be our market, so they destroyed Indian industry. And then they turned India into its great market and they sold all their goods there. The other way in which capital surpluses get absorbed is by capital export. And capital moves to some place and sets up new industries. Now, China is a very interesting case, very different from the way British treated India. Capital moved into China and set up new industries, so that China produces a lot. But as it produces a lot, so it demands a lot from the rest of the world. So, for example, Latin American economies have grown healthily to the degree they have. It's been upon the China trade, because China is demanding an immense amount of raw materials and semi-finished products and some machinery and all the rest of it. And Latin American trade is reoriented from North America to China as a result. Now, that form of geographical expansion has been very much more important over the last 30, 40 years than simply the sort looking of the India sort, So that the developing countries have actually become producers. I mean, Brazil is a producer. And of course, China is an immense producer. A lot of production moved into the maquila zones of Mexico. It moved into Indonesia. So production has moved to different parts of the world, with the result that much of what used to be the center of capitalism has become deindustrialized. I mean, industry has disappeared from much of the United States and from Britain and also from Germany, and it's got displaced. This is a very different model of geographical expansion, which is not based on clear imperialist domination, although it does, of course, depend very much on multinational corporations, many of which are based in the global north, that then come south and set up their production activities in Brazil or set them up in China. I mean, there's a joke in the United States that the only place where General Motors is profitable is in China. When we think about China's future, are we talking about a global capitalism without hegemony, or are we talking about a new hegemon? I don't know. That's a very big question which actually is being worked out right now. I think it's very interesting to study it, to see to what degree China is beginning to move into a hegemonic position. But power relations between the great powers are one thing. For instance, it cannot challenge US military power. I mean, the US still has the capacity to destroy the world from 30,000 feet up, not on the ground. The Chinese can do it on the ground, but they can't do it from 30,000 feet up. The difficulty is it can't maintain its hegemony in production. It lost that some time ago. Financially, it constructed hegemony for itself during the 1990s, and that, in a sense, is what has crashed right now. So the big question is, can China actually now reinsert itself into the global economy in such a way that its controlling of global surpluses of capital can actually then start to diminish the power of the United States? I mean, the Chinese own, in many ways, they are the principal creditor of the United States. The Chinese have shifted a lot in the last 2 years to developing their internal market. But in doing so, they've actually used their banks almost in exactly the same way that the United States was using its banks in the 1990s. In other words, they're perpetuating the same system inside of China.
today as is the one that crashed in the United States right now. So for me, my bet is that the Chinese economy will be in real serious difficulty within 10 years because the kinds of investments they're doing in highways and dams and, you know, urban infrastructures and so on, and high-speed trains and the like are the sorts of things you won't find out whether they really are highly productive until until about 10 years' time. David Harvey nos fala sobre a crise atual e seus desdobramentos daqui a pouco, logo depois do nosso intervalo comercial. Well, entering in the issue of the Cuban crisis, as you said, its beginning, its origins are in the steps taken to solve the crisis of the 70s. What has really changed since then? The big issue in the 1970s was labor control, capitalist control over labor supply. And there was a labor market problem. Wages were, in the advanced capitalist world, were relatively high. Labor was well organized, it had a lot of political power, it had political power through political parties in Europe and so on, and it was exercising that power. So if you go back and look at what was going on at the end of the 1960s and 1970s, early 1970s in the United States and Italy and so on, tremendous labor struggles are going on, and capital needs to discipline labor. And it set about disciplining labor in a number of different ways. One was through globalization, you know, take capital to where labor is freely available. Another was through technological change. Another was through immigration. In those early stages, they thought they could solve the problem by immigration. For example, the French actually subsidized the Maghrebi and North African laborers to come into France. The Germans brought in the Turks. The British brought in people from the Empire, and there was a huge reform of US immigration in 1965 that allowed all people of the world to come into the United States. So there was a tremendous kind of concern about controlling labor because labor was so powerful. But by the time you get to 1980s and Ronald Reagan and Margaret Thatcher and of course General Pinochet and all of that, they put the end, if you like, to the political power of labor. So there was wage repression. And the result of that is you would not say the current crisis has anything to do with the excessive power of labor. If anything, the current crisis has to do with the excessive power of capital. Right? Now, the trouble with repressing labor and repressing wages is that you actually find that what the data show is that the share of wages in national income in almost every country in the world went down. Now, if wages are going down, it means there's less market power to buy the goods that capitalists are making. And then the question arises, well, what's happening to your market when you're repressing wages? And the answer in the United States was, give them credit. Let them buy on credit. So you get the debt economy that arises, which is this huge kind of business which the banks get into, and US households, for example, tripled their debt in about 30 years. And so, in a way, the loss of demand from falling wages was covered by rising debt. But when wages are going down and individual debt is rising, at some point or other, there's a real problem of how on earth people are going to pay off their debts. And that was something that began to occur in the late 1990s, and then that too was a signal part of the current crash. Now, questioning the future of capitalism, you return to Marx to explain how the system has been successful in keeping always the relations between his 7 fundamental moments that allowed the transition from feudalism. Can you resume for us these 7 moments working together? Well, the easiest way to do this is instead of talking about all 7, because when you talk about all 7, you're talking about all of these interrelations between them. But consider, for example, the relationship between just 3 of them.
You have production, production system. And the big question always about production is what kind of technology is going to be embedded in the production system. And as the production system evolved, so new technologies had to be invented. The new technologies that came about demanded a complete reorganization of people's mental conceptions of the world. That is, you had to see the world as something that could be scientifically and technologically managed. And I think it's very interesting that in the early years of capitalism, what we would call in societies concerned with industry were always called arts. So industry was considered an art, not a science and a technology. And that had to shift, and people had to say, we can break down production processes and see them scientifically and set up, these new technologies. So, but that meant we had to understand nature in a completely different way. In other words, the natural world couldn't be mysterious anymore. When I'm talking about the evolution of all of these elements together, I'm saying the transition from feudalism to capitalism was not just one of those elements. It was all of them moving together. Mm-hmm. And at the same time... And this is something that capitalism kept in movement. Kept in movement, until today. Yes. Do you think that today you can see, for instance, in the crisis of the 70s, yes. During the 70s, what we have seen was exactly all these moments moving together. Yes. No, I mean, I'm old enough to remember what it was like living in the 1970s. And if I ask myself, well, what were the dominant technologies? No cell phones, no laptops. Can you imagine living without that? And the mental conceptions were also very, very different, including, of course, political sensibilities. There's much more concern with social solidarities, things of that kind. We've now become much more individualistic. We become individuals on our cells, phones, and with our, on our screen. So all of this has changed, and daily life has changed radically, which is one of the other moments that I talk about. So one of the geniuses of capitalism is to keep all of those 7 elements in perpetual motion. Do you believe that this dialectical movement between the 7 moments is a sort of slowing down on these days? It's so difficult at the time to see what the motion is. In some ways it's always easier to reconstruct after the event, after things have happened. Well, what was it that went on in the 1970s? I think it took me, and I'm a very concerned analyst, it took me into about the 1990s to figure out what the 1970s was really about. Because by then I could see elements that were going on there which then became very prominent in the 1990s. And I said, oh, well, that's the roots of it were back then. Now, we have similar transformations occurring right now, but I don't know which one of them is really significant and which one I will look upon in, say, 20 years' time to say this is the most significant thing that really happened. Is Obama's election significant? At the time he got elected, everybody thought it was a great symbolic victory, but now I think everybody kind of says, oh, well, so what? Well, maybe not everybody does, but I think increasingly people are saying, well, so what? It doesn't really matter. It hasn't actually changed the nature of a capitalist dynamic at all. I am very strongly of the opinion that if there is going to be a new technological wave, which is going to be the basis of capitalist expansion within the next, it's going to be in biomedical engineering and biomedical technologies. And actually I think it's significant that the major foundations in the United States like Gates and Soros are all investing in medicine, in health issues and the like. So I think that innovations in genetic engineering, stem cell research, in the creation of new genetic modified foods and all the rest of it, that is the big area of where I think we're going to see a lot of technological change in the coming years, and it could be the basis of new industries. Environmental technologies are now listed separately on the stock market.
So you know it's an area. As a category, it's doing rather well, as you can imagine. So yes, environmental technologies and it's what we call greenwashing. But some of these environmental technologies may actually have very significant impacts. I mean, we can't discount that. I mean, capitalists' inventiveness is not all bad. I mean, it does create some possibilities, some good things. I mean, I like to talk about little simple things like Velcro or something like that. What would we do without these things now? And of course the internet is there and so on, and computers and so on, yes. But would we be able to make a transition to a zero growth economy? The world can't deal with a static economy. It can deal with a zero growth economy, and that's why I distinguish between development, human development, and growth. I mean, we develop as human beings, and we develop our capacities and powers in all sorts of ways, but it doesn't take necessarily growth in the capitalist sense to do that. There's a famous, well, for me anyway, a wonderful statement by a philosopher called Alfred North Whitehead about nature. And he says, well, nature is about the perpetual pursuit of novelty. And I think that's an interesting idea. And we are part of nature, and I think we are about the perpetual pursuit of novelty. So when I say zero growth, I don't mean nothing changes. In fact, I mean human development can go in all sorts of wondrous directions culturally, in terms of, you know, poetry or song or whatever, you know, all kinds of things of that sort seem to me to be possible, without necessarily saying the only way you can do that is to have 3% compound growth forever. I think we have to separate growth from human development. And if you say to me, do you think the world is ready for a society where there is no transformation in human nature? The answer is no. And I think that was one of the big failures of past experiments with communism, that there was not the liberty to pursue novelty. Well, we've got to construct a society which is capable of you know, pursuing novelty and doing all kinds of interesting things and engaging in conflict too, you know. But without necessarily being committed to this 3% growth forever. That seems, if you like, I know it sounds all utopian, but if you said, is that the heart and the core of my utopian vision, my answer would be yes, that's what it is. That's what we should end up with. Zero growth. Immense flowering of human capacities and powers. Thank you very much, David. Thank you. Muito bom. Muito boa entrevista da Globo News. Bom, nós chegamos então aonde eu queria aqui, né? O que é bom, né? Essa é uma visão de Nietzsche, Frederic. Tá certo? O que é bom? Tudo que aumenta no homem o sentimento do poder, a vontade de poder e o próprio poder. O que eu quero dizer com isso? Após nós termos assistido o vídeo, eu queria dizer para vocês algo muito interessante, que é o ditame do capitalismo no comportamento da sociedade. E essa tendência, ela é emborcada pelo pensamento filosófico de Friedrich Nietzsche. Aqui é um trecho do livro Anticristo. O que é o mal? Tudo que nasce da fraqueza. O que é a felicidade? Um sentimento de que o poder cresce, de que a resistência foi vencida. Não o contentamento, mas o poder. Não a paz, finalmente, mas a guerra. Não a virtude, mas a excelência. Virtude no estilo do Renascimento, virtude isenta de imoralismos. Os fracos e os falhados devem perecer. Primeiro princípio da nossa caridade é que há mesmo que ajudá-los a desaparecer, o que é mais nocivo do que todos os vícios, a compaixão da ação por todos os falhados e fracos.
o cristianismo. Então, o que acontece? Nós vivemos num mundo que preconiza o pensamento nietzscheano, tá certo? E também de um pensamento darwinista, da manutenção do mais forte, né? O mais forte prevalece. Eu sou o mais forte, então eu prevaleço perante o mais fraco. O vídeo do Harvey, ele fala muito sobre essa questão da influência do capital na vida das pessoas, no comportamento das pessoas. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque você percebe um perfil competitivo nos nossos jovens, na maneira que eles se relacionam. Então, você vai ser um gestor que vai estar envolvido com a instituição, e a instituição que vai ter desafios grandiosos e precisa se estruturar para atender essas demandas e essas diferenças de comportamento que nós vamos ter dentro das igrejas. Tá? Então esse ponto é um ponto importante, sim, é um ponto fundamental para a discussão, e a gente precisa entender que nosso desafio é aplicarmos mecanismos de gestão a fim de atendermos a demanda da igreja para que ela consiga também cumprir essa natureza missionária. Nós temos que estruturar as nossas igrejas de uma maneira em que possamos, irmãos, trazer referenciais diferentes. Se as igrejas se aproximarem demais do que é preconizado dentro de um sistema mercantil, de uma venda de sonhos, de transformando a fé em um produto, e um produto competitivo, nós vamos ver igrejas brigando por membresias e a coisa não acontecendo. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é sermos pessoas capazes de identificar essas demandas e sermos sensíveis para combatê-las também. Tá? Esse trecho do livro mostra para a gente como que nós temos um grande desafio no suporte, né, da gestão, para darmos ênfase às ações missionárias, como eu já disse anteriormente, da evangelização. Não existe uma boa ação social no âmbito da igreja, né, na dimensão eclesiológica, se ela não preconizar a evangelização. Então isso não pode ficar distante da gente. Então nós temos que agir em todas essas dimensões. Bom, essa é uma foto que gostaria de mostrar para vocês, para fazer um comparativo dentro do que eu estou falando, que preconiza a natureza do mundo hoje, um mundo sem limites, né? Um mundo onde eu posso tudo, ou eu sempre em primeiro lugar. Aqui é uma foto de tendências de consumo, né? Mercedes-Benz, Nintendo, a Apple, né? E o Starbucks Coffee, né? Então são parâmetros e padrões que são passados para as pessoas, tá? E essas pessoas são as pessoas que vão estar dentro da igreja. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esses comportamentos, com esses grupos heterogêneos, na manutenção de valores, na gestão também financeira da igreja, deixando cada coisa no seu devido lugar e sendo claro também na gestão da receita que é promovida por essa membresia. Deixar claro em todos os aspectos, né, tanto institucional como espiritual.